Fala, meus amigos. Hoje você viu aí que o tema é não desperdice sua vida, né? Porque, cara, se você tá se sentindo um pouquinho perdido, se você sente que você não sabe ainda a sua identidade, se você tá com algumas dúvidas, cara, fica até o final que eu creio que o Espírito Santo tem algo pra falar com você hoje, tá? E eu acho que até o final muitas dúvidas suas podem ser esclarecidas, tá bom? Esse daqui é mais um episódio do nosso podcast Queime por Jesus, onde toda segunda-feira nós nos encontramos aqui com um só objetivo: queimar juntos por quem Jesus é. Meus amigos, é muito normal a gente ter muitas dúvidas, principalmente quando a gente está descobrindo e criando noção da vida, criando noção sobre religião. E, cara, eu fui um cara que, ao longo da minha adolescência, da minha juventude, eu tive muitas dúvidas sobre qualquer coisa. Eu questionei a minha própria existência, né? Eu questionava recorrentemente por que eu existia, por que que plantas existem, por que que animais existem. Cara, mosquito, por que que mosquito existe, tá ligado? Qual o sentido da existência do mosquito, né? Por que que tudo existe ao invés de nada, né? Não seria muito mais simples nada existir? Então, na minha cabeça, não entrava o fato de tudo existir só por acaso e sem motivo. Inclusive, uma das coisas que me fizeram acreditar mais em Deus é justamente ter que ter um propósito. Um propósito tem que existir. Não é possível que nós nascemos ao acaso, nós viemos ao mundo ao acaso, nós vamos morrer num dia qualquer por acaso, nós vamos fazer o que nós fazemos por acaso e é só isso. Sabe, essa ideia, eu tentei aceitar ela, mas ela não entrava na minha cabeça, de verdade. E cara, quando esse tipo de dúvida começa a nos corroer, pode acontecer alguma coisa muito perigosa, que é a gente tentar encontrar nossa identidade, né? E é aí que muita gente se perde. Então a gente às vezes tenta encontrar nossa identidade numa sexualidade, ou encontra a sua identidade no trabalho que você quer ter. Por exemplo, eu quero ser advogado. Então, você só vai ser feliz quando você for advogado. Ou então, você quer encontrar sua identidade numa família feliz. Então, quando eu me casar, tiver filhos, tiver minha casa, aí eu serei feliz. E você vai lançando as suas expectativas da sua vida, sua identidade, quem você é. Você vai lançando isso sobre qualquer coisa, sobre qualquer conquista, sobre qualquer objetivo. Você vai lançando a sua identidade nisso para tentar de alguma forma preencher algo dentro de você, para dar um clique e dizer: é isso. Eu nasci com esse propósito, eu nasci com essa ideia e aqui está a minha identidade. Então, por exemplo, eu sou atleta de vôlei e, cara, eu já conversei com vários atletas sobre isso, de vôlei, de futebol, de natação, e todos eles dizem que, cara, é muito complicado, porque é muito difícil você não misturar a sua identidade com a sua profissão. Como que você entende que, porque você teve uma performance ruim naquele dia, a sua vida não acabou? É difícil pro seu cérebro processar isso. E por muitos anos da minha vida, eu deixei de tratar a minha profissão, né, o vôlei, o meu esporte, como algo satisfatório, porque eu estava lançando quem eu era. Então, se a gente ganhasse o jogo, eu seria feliz, mas se a gente perdesse, eu não seria mais feliz. Se eu treinasse bem, eu seria feliz, mas se eu não treinasse bem, eu não seria mais feliz. Então, a minha identidade estava totalmente firmada em algo que pode mudar de uma hora para outra. E isso gera uma oscilação sobre quem você é. Isso não sou errado. Não é errado você o tempo todo oscilar sobre quem você é. Se você sabe quem você é, isso não deveria oscilar tanto. Não deveria ser uma inconstância. Um dia você tá feliz, no outro dia você tá triste, no outro dia você tá entediado. E você vaga pelos propósitos, caçando a sua identidade em qualquer tipo de coisa. Cara, mas isso acontece porque a gente sempre tenta lançar as nossas expectativas e a nossa identidade sobre coisas finitas, quando na verdade dentro de nós tem queimado um fogo eterno, uma fome infinita que só pode ser saciado por um alimento igualmente eterno. Enquanto a gente buscar uma satisfação de uma coisa infinita em coisas finitas, ainda vamos ficar a vida inteira
indo de um lado para o outro, se debatendo para encontrar nossa identidade. Porque a nossa fome não pode ser saciada por nada que é finito, porque dentro de nós foi colocado uma fome infinita, uma sede insaciável. E todo mundo sabe que a morte vai acontecer. Todo mundo sabe disso. Pelo menos acha que sabe. Porque quando a morte está no nosso meio, quando alguém perto de nós morre, mesmo que você até já esperasse pela idade, por alguma doença, quando essa infelicidade acontece, a gente não consegue tratar com naturalidade, sabe? Porque não é natural. A morte não é natural. Ela é um fruto do pecado. A gente não se conforma com a morte porque nós fomos criados à semelhança de um ser infinito. E nós temos essa mesma fome eterna, porque nós fomos criados à sua semelhança eterna, a semelhança de um Deus eterno. Então não tem como a gente buscar o tempo todo a satisfação da nossa vida em coisas fúteis, porque a nossa sede só poderá ser saciada com algo eterno. E isso, eu posso provar isso em Gênesis 1, quando na criação, né, quando Deus cria as plantas e os seres aquáticos, ele diz assim: encha-se a terra de vegetação. Então ele dá ordem para a terra se encher de vegetação. Quando ele vai criar os peixes, né, os seres aquáticos, ele diz: encham-se a água de seres aquáticos. Ou seja, ele está dando ordem ao ambiente que ele quer que as plantas fiquem e dando uma ordem ao ambiente que ele quer que os seres aquáticos fiquem. Correto? Mas quando ele vai criar o ser humano, o Deus Pai olha para o Deus Espírito, olha para o Deus Filho e fala assim: do nosso meio, do nosso ambiente, nós façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E você percebe o padrão da mesma forma que uma planta tem que estar enraizada na terra para cumprir o propósito dela. Os seres aquáticos só vão estar satisfeitos dentro da água, porque fora da água eles vão ficar se debatendo. Da mesma forma, nós só estaremos satisfeitos cumprindo o nosso propósito se estivermos no nosso habitat natural. O habitat natural não é a terra, não é o céu, não são as águas. O nosso habitat natural é o próprio Deus. Nós até andamos pela terra, nós até nadamos nas águas, nós até voamos com os aviões, mas o nosso único ambiente natural, onde nós pertencemos realmente, é em Deus, porque nós fomos feitos à sua imagem e semelhança. Meus amigos, e ter essa percepção muda tudo, muda tudo. Isso acaba com aquele argumento de um Deus possessivo. Isso transforma a imagem de quem Deus é na sua cabeça, porque você chamaria a água de possessiva por querer que o peixe viva dentro dela? Você chamaria a terra fértil de possessiva por querer que uma semente seja lançada sobre ela? Então você não pode chamar Deus de possessivo por nos querer. Isso até mostra o tanto da misericórdia de Deus, porque a água, quem precisa da água? Quem precisa da água é o peixe. Então deveria ser o peixe a correr atrás da água. Mas a história desse livro aqui, é a história de uma água que foi buscar o peixe. É a história de um Deus que não precisava de nós e veio, pisou na terra, habitou entre nós para nos buscar de volta. E aí agora a gente fica se debatendo, querendo encontrar e lançar nossa identidade em todas as outras coisas, enquanto Deus está aqui vindo nos buscar, quando ele não tinha obrigação nenhuma. Isso só reflete a misericórdia que Deus tem conosco. E isso também mostra pra gente que, cara, o reino de Deus, ele não se trata de um lugar para qual a gente vai. O reino de Deus é uma casa para onde a gente volta. Nós viemos de lá. Nós fomos gerados nesse lugar e nós temos que voltar para esse lugar. Nós não adentraremos o reino de Deus como estranhos, como estrangeiros, como um povo distante. Não, nós entraremos no reino de Deus como filhos. É como a história do filho pródigo que estava em casa, saiu de casa, só quis as coisas do pai, viveu uma vida de luxúria, totalmente submerso no pecado, e aí ele perde tudo. E aí quando ele volta pro pai, num status de servo,
O Pai o recebe não como servo, mas como filho. Foi isso que o sangue de Cristo possibilitou. Nós nunca teremos o direito de voltar a esse reino maravilhoso de Deus, ao nosso ambiente natural do qual nunca deveríamos ter saído. A gente nunca vai ganhar o direito de voltar a essa casa do Senhor e ser digno de ser chamado de filho. Mas o sangue de Cristo nos dá um certificado de adoção. E agora nós podemos enxergar esse mesmo Deus, que é o Deus Todo-Poderoso, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Senhor dos Exércitos. Esse mesmo Deus, nós podemos voltar a chamá-lo de Pai. Então a sua identidade não está baseada nas coisas que você pode fazer, nem na sua vocação, nem no seu ministério. Não, não. A sua identidade está lançada sobre quem Deus é. Deus é o Deus Pai. Então, a sua identidade, na verdade, é de filho. Tem uma entrevista do Kaká que eu carrego comigo. O jogador Kaká, ele foi o melhor jogador do mundo quando ele estava jogando no Milan. E ele foi pro Real Madrid, foi muito mal no Real Madrid. E aí a torcida do Real Madrid falava, nossa, a pior contratação da história do Real Madrid. Mas ele tinha sido bola de ouro, então na cabeça dele ele ficava, pô, eu sou o melhor jogador da história ou eu sou a pior contratação do Real Madrid? E aí que Deus deu uma resposta pra ele que disse, na verdade você é o Kaká, o meu filho. Então ninguém pode lançar as suas expectativas, sua identidade em coisas finitas, porque nós nascemos com um desejo eterno. Em Romanos 8:16 está escrito que o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se nós não conseguimos confiar nisso, toda a nossa identidade será deturpada e aí vai ficar difícil viver uma vida dentro do Evangelho. Vai ficar difícil se satisfazer em Deus, vai ficar complicado, porque é crucial que você acredite nisso. O sangue de Cristo te tornou o filho amado de Deus, onde ele não te recebeu de volta com um serviço, com o status de servo, com o status de escravo. Deveria ter sido. Mas na verdade ele nos recebe de volta com um certificado de filho amado. E esse é o lugar mais alto que podemos chegar. O lugar mais alto que podemos chegar não é CEO de uma empresa, não é presidente de um país, não é multimilionário. O lugar mais alto que a gente pode chegar é filho de Deus. Não existe um lugar mais seguro do que esse. Não tem um lugar onde você está mais satisfeito do que esse. Sabe por que satisfação, meus amigos? Satisfação, a falta de satisfação em Deus é o que gera todos os nossos pecados. Por que alguém se corrompe? Vamos botar aqui o exemplo da corrupção de dinheiro. Por que alguém aceita uma propina? Porque não está satisfeito. Quer mais, quer mais, quer mais. E esse desejo por querer mais e mais gera pecado. Por que a gente não consegue esperar até o casamento para ter uma relação sexual com a sua parceira? Porque nós não estamos satisfeitos, nós queremos mais e mais. Porque nós desobedecemos uma ordem do próprio Deus, porque nós não estamos satisfeitos nele, nós queremos mais e mais. A satisfação em Deus é o que vai resolver os nossos pecados. Então a gente sempre fica com muitas dúvidas, querendo muitas respostas. A gente quer resposta de emprego, a gente quer resposta de oração, a gente quer resposta para a família, a gente quer resposta quando eu vou casar, a gente quer resposta qual é o meu ministério, a gente quer saber o chamado, a gente quer saber para qual país vai, a gente quer saber um monte de coisa, cara. Mas nós não precisamos de mais respostas, nós precisamos de quem Deus é. Você não precisa de resposta, você precisa de uma revelação de quem Deus é. Sabe por que eu posso provar isso? Cara, a gente pega Jó. Jó passa por tudo aquilo. Ele fica 40 capítulos quase reclamando que ele não sabia por que ele estava passando tudo aquilo. Ele não via motivo para Deus castigá-lo e torturá-lo daquele jeito. E ele ficava revoltado. Deus, por que está acontecendo comigo? Me fala qual foi o meu delito, pelo menos. Me fala em que eu tenho culpa. E aí, no final da história, Deus não se explica para Jó. Deus chega em Jó e se revela através da natureza, através da criação. E ele diz, Jó, onde você estava quando eu criei tudo isso aqui? Quando eu criei essas rochas enormes, quando eu criei esses animais, quando eu criei essas plantações, onde você estava? Quem me deu conselho? Quem me deu conselho? Então,
E isso já satisfez Jó, porque Jó não precisava, na verdade, de uma resposta. Jó precisava da revelação de quem Deus era. Porque o que Jó fala depois é: ah, Deus, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora que eu passei por tudo isso, os meus olhos te veem, e aquilo satisfez Jó. Ele não precisou de mais explicações. Ele nunca, provavelmente, nem ficou sabendo que rolou aquela reunião no céu antes de tudo. Porque muitas vezes a gente não precisa, cara. Você que tá buscando um propósito, um chamado, que se sente meio perdido ainda, no sentido de não saber o que fazer pra cooperar pro reino, cara, você não precisa desesperadamente buscar respostas. Você precisa buscar quem Deus é. Você precisa entender o caráter desse Deus. E aí é impossível você continuar perdido. É impossível você ficar no tédio. É impossível você viver o evangelho que não o evangelho de Atos, o evangelho dos apóstolos, o evangelho real, o único evangelho. E isso se prova também porque nós temos a definição do que é a vida eterna. Você já se perguntou o que é a vida eterna? Nós temos a resposta clara, clara como a neve. Em João 17,3 está escrito que a vida eterna é conhecer a Deus e a Jesus Cristo a quem enviaste. A vida eterna é um eterno conhecimento sobre quem Deus é. Quem Deus é. Meus amigos, vamos lá, vamos associar as coisas. Apocalipse 21,4 fala que lá no reino dos céus, lá no reino de Deus, não haverá mais morte, nem choro, nem dor, nem tristeza. Correto? Mas em João 17 fala que a vida eterna é um eterno conhecimento de quem Deus é. Isso só me leva a pensar que o que vai acabar com toda a morte, com todo o choro, com toda a lamentação, com toda a dor, com toda a ferida, o que vai acabar com tudo isso é conhecer quem Deus é. Vai ter sido o suficiente? É como Jesus diz aos seus discípulos: naquele dia, nada me perguntareis. A gente sempre fala, né? Pô, quando Jesus chegar eu vou falar isso, quando Jesus aparecer eu vou falar isso, vou querer conversar isso com Moisés. Não, 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 não. Naquele dia, nada me perguntareis, porque o nível de satisfação vai ser tanta que nós não vamos nem conseguir pensar em outras coisas, cara. Então, cara, não desperdice a sua vida tentando lançar sua identidade em outras coisas, tentando lançar quem você é em outras coisas, porque quem Deus é tudo que você precisa. Salmos 16:11 está escrito: tu me farás conhecer o caminho da vida, a alegria plena na tua presença, eternos prazeres à tua direita. Alegria plena e prazer eterno. Sinceramente, poucos lugares têm essas promessas. Vou te falar, nenhum lugar, nenhum outro lugar além de Deus tem essas promessas. Melhor dizendo, há apenas uma pessoa que consegue consumar essa promessa. Se a nossa satisfação não estiver no Filho, em Cristo, nós nunca teremos acesso a essas alegrias eternas e plenas no Pai. Então, cara, não desperdice a sua vida. Não deixe as dúvidas corroerem a sua mente, mas se preencha de quem Deus é. Se preencha de quem Deus é, porque isso sanou todas as minhas dúvidas. E eu tenho certeza que vai sanar a sua. Então, aquele que busca orientação deve buscar um conhecimento de Deus. Nós podemos experimentar um pouco do reino dos céus, quanto mais nos dedicamos a conhecer quem Deus é. Porque a vida eterna vai ser isso na sua forma plena. A vida eterna vai ser o conhecimento de Deus na sua forma plena. E quanto mais nós buscarmos esse conhecimento, aqui, neste tempo, nós poderemos ser embaixadores do reino. Nós poderemos viver o céu na terra, juntar o céu na terra, ver o que os anjos veem, ver o que Abraão viu, ver o que Estevão viu. Nós podemos, se nós buscarmos de todo o coração, essa satisfação plena em quem Deus é. É isso, meus amigos.